E aí, gurias e guris, decidi fazer uma coisa um pouco diferente e essa semana a gente vai conversar um pouquinho através desse vídeo para refletir sobre uma questão que vocês já leram agora na quarentena, que foi o Renascimento, tá? O Renascimento italiano. Para a gente pensar um pouco sobre o Renascimento, a gente precisa voltar para as origens dele e ir lá para a Europa no século XI, né? No final da Idade Média, a Europa está passando por uma série de mudanças que vão criar as condições culturais, as condições materiais para que o Renascimento surja. Essas transformações são várias, mas a gente poderia destacar o aumento da produção de alimentos, que vai fazer com que a população cresça, o crescimento das cidades, que vão se fortalecer, junto com o crescimento das cidades, o fortalecimento de um grupo social, que é a burguesia, nesse contexto se referindo, né, burguesia ao quê? Se referindo a comerciantes, banqueiros e donos de navios, que vão acabar sendo um grupo social que vai se fortalecer. Junto com isso, o crescimento do comércio com o Oriente, que não só vai servir para troca de mercadorias, como vai gerar trocas culturais também. Nesse caldo todo se cria, então, as condições para que o Renascimento surja. Se a gente for definir o que é o Renascimento de uma forma bem sintética, a gente vai dizer que o Renascimento foi um movimento artístico e intelectual que surgiu na Itália a partir do século XIV, certo? E que se espalhou depois pela Europa e que vai ter um impacto muito significativo na formação daquilo que vai ser conhecido como a modernidade, tá? Algumas características que nos ajudam a entender o que foi o Renascimento. Em primeiro lugar, a valorização da antiguidade clássica. E quando a gente diz isso, a gente está fazendo referência à Grécia e Roma. Então, aos valores, às ideias da antiguidade clássica. O antropocentrismo. O que quer dizer isso? Antropo quer dizer, né, humano, homem. Então, o antropocentrismo é a centralidade do ser humano, a ideia de que o ser humano é um ser criativo, que ele é capaz de controlar o próprio destino, né? Deslocando a preocupação desses intelectuais da figura de Deus e do sagrado e trazendo para o próprio ser humano, daí antropocentrismo. A ideia do individualismo, e não individualismo no sentido como hoje a gente pensa, mais pejorativo, mas a ideia do individualismo como defender que o indivíduo ele tem a capacidade, né, criativa, a capacidade transformadora, né, o talento do indivíduo, essa valorização do sujeito mesmo. Junto com isso, a gente poderia trazer mais uma característica, que é uma nova percepção do tempo. Se antes o tempo pertencia a Deus e ao sagrado, agora o tempo como um espaço do ser humano para ele se desenvolver, para ele explorar suas possibilidades e etc. Essa definição de renascimento ela é um pouco problemática e a gente pode estabelecer uma crítica para ela, embora ela seja bastante clássica. Primeiro porque esse termo ele foi criado pelos próprios renascentistas para se referir ao período que eles estavam vivendo. Então eles estão conscientemente dizendo que são um renascimento. Mas renascimento do quê? Renascimento da antiguidade clássica, renascimento da Grécia, renascimento de Roma e dessa cultura, né? Não óbvio a própria Grécia, a própria Roma, mas a cultura greco-romana, tá? E se ele está renascendo em oposição a algo. Nesse caso, eles achavam que eles estavam saindo de um longo período de escuridão, de 1000 anos de escuridão, daquilo que eles chamavam de Idade das Trevas, ou como a gente também chama, Idade Média, tá? Então eles tinha essa época gloriosa no passado, da Antiguidade Clássica, um longo período de escuridão, ignorância, etc., que seria a Idade Média, e agora eles renasciam novamente. É problemático essa definição por várias razões. Em primeiro lugar, porque a Idade Média Europeia não foi uma Idade das Trevas. Foi um período também de grande crescimento cultural e tal. Então, a gente considerar que foi uma época, nessa visão bem estereotipada, de atraso e tal, é uma simplificação muito grosseira. Em segundo lugar, porque não é uma ruptura completa. Em muitos sentidos, e a gente percebe isso quando analisa as obras dos renascentistas, o Renascimento é uma continuidade da Idade Média num novo período, tá? Mas culturalmente falando, ele é uma continuidade também. Junto com isso, a gente tem que pensar um conceito muito importante para o Renascimento, que é o conceito de humanismo, tá? Que nos ajuda bastante a entender como esse período funcionou. Inicialmente,
faz referência ao que o humanismo? Inicialmente está fazendo referência a alguns intelectuais que estão defendendo a reforma dos currículos nas universidades, tá? Europeias. Mas, com o passar do tempo, ele vai acabar definindo um grupo de intelectuais que está defendendo um resgate desses autores greco-romanos, né, como a gente falou, e uma ideia de se formar uma nova cultura que rompa com a ideia de verdade cara à Igreja Católica. Então, a visão religiosa do mundo. Então, uma ideia de que a verdade pode ser baseada na razão, né, na racionalidade, pode ser verificada através da experiência sensorial com o mundo e não nessa verdade revelada que está no texto bíblico. Isso obviamente vai colocar eles em rota de colisão com a Igreja Católica, e enfim, com o cristianismo como um todo, mas é interessante pensar que eles não eram ateus, tá? No geral, não. Certo. Seguindo por aqui, a gente pode pensar um pouco sobre a arte renascentista, que eu acho que talvez seja uma das características mais conhecidas do Renascimento. Ela tem várias características interessantes, talvez duas principais para a gente destacar aqui, seria uma ideia de um realismo na representação tanto das pessoas quanto das paisagens, numa pintura, ou quando tu vai fazer uma estátua, a ideia da preocupação com o real, e junto o domínio da técnica de perspectiva, que permitia que uma pintura fosse mais realista, né? Porque com a perspectiva tu consegue ter aquela noção de profundidade na imagem. Tem muitos artistas renascentistas interessantes que a gente poderia pensar. Eu acho que citando alguns deles, a gente tem o Dante Alighieri, o Donatello, o Botticelli, o Leonardo da Vinci, para ficar restrito à ideia da Itália, tá? Mas eu digo restrito à ideia da Itália porque o Renascimento, como a gente já falou antes, ele se expande e ele vai para fora da Itália e para outros lugares da Europa. Isso vai acontecer principalmente a partir do século XV, quando a prensa móvel do Gutenberg, né, facilita a divulgação de textos, e essas ideias do Renascimento, do humanismo, esse conjunto de valores, vai começar a se tornar popular também em outros lugares. A gente pode pensar o caso do Camões, em Portugal, do Miguel de Cervantes na Espanha, o Shakespeare na Inglaterra e por aí vai, tá? Mas, e para fechar, é interessante a gente pensar que o Renascimento não é só um movimento artístico, né? Enfim, e cultural e tal. Ele também é um movimento que teve um impacto nas ciências. E quando a gente fala nisso, a gente tem que destacar talvez os dois personagens mais famosos nesse contexto, que vai ser o Nicolau Copérnico e o Galileu Galilei. O Nicolau Copérnico, ele é o cara que ele vai teorizar o heliocentrismo, a ideia de que no nosso sistema o Sol estava colocado no meio e a Terra que se movia ao redor dele, e não o contrário, como era a visão dominante no período do geocentrismo, então que a Terra estava no meio, o Sol se movia ao redor dela. Ele vai inverter isso, e o Galileu Galilei é o cara que vai comprovar essa teoria do heliocentrismo utilizando um telescópio, que ele mesmo vai inventar. E então é uma grande mudança na perspectiva até da visão de universo e da forma como a Terra se situava. O Galileu Galilei é o cara que comprova de que a Terra é um astro, digamos assim, um astro não, mas é um planeta num universo muito mais amplo. O Galileu foi perseguido pela igreja, por defender essas ideias, a igreja na época ela defendia o geocentrismo, e para não ser morto, ele vai negar as teorias, ele vai negar as próprias teorias para tentar salvar a própria vida, tá certo? Resumidamente é isso. Eu espero que tenha sido interessante para vocês essa reflexão, espero que tenha ajudado. Se vocês tiverem alguma dúvida, me chamem no privado ou postem nos comentários aqui que eu respondo. E se cuidem, fiquem em casa e até a próxima atividade.